Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nossa reflexão sobre a oração, neste ano da oração, buscando as catequeses do Papa Francisco de 2020, quando ele tratou deste tema, nós hoje queremos refletir sobre a oração de bênção. Como é bom ser abençoado. Como é bom também ser bênção para as pessoas que nos cercam. Deus nos abençoa. Deus sempre quer o nosso bem. Que nós possamos então acolher as bênçãos de Deus e sermos também no mundo bênçãos para todos que se aproximam de nós. Façamos a nossa oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje buscamos nas cartas de São Paulo inspiração para a nossa reflexão. Na carta aos Efésios é que nós vamos encontrar um texto que ilumina a reflexão de hoje sobre a oração de bênção. Jesus Cristo é a grande bênção. Ouçamos a palavra de Deus. Força
Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, de 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Pois, antes do início do mundo, Ele nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle no amor. Ele decidiu de antemão que seríamos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, com a qual Ele nos agraciou no amado. Palavras do Senhor, graças a Deus. Continuando as reflexões sobre a oração, o Papa Francisco fala de uma dimensão essencial da oração, a bênção. Nas narrações da criação, Deus abençoa continuamente a vida, sempre. Abençoa os animais, abençoa o homem e a mulher. E no final abençoa o sábado, dia de descanso e de fruição de toda a criação. É Deus quem abençoa. Nas primeiras páginas da Bíblia é uma repetição contínua de bênçãos. Deus abençoa, mas também os homens abençoam. E depressa descobre-se que a bênção possui uma força especial que acompanha o destinatário ao longo da vida e dispõe o coração humano a deixar-se mudar por Deus. Portanto, no início do mundo, há Deus que bendiz, abençoa, bendiz. Ele vê que cada obra das suas mãos é boa, boa e bela, e quando chega o homem e se cumpre a criação, ele reconhece que é muito boa. Pouco tempo depois, aquela beleza que Deus imprimiu na sua obra será alterada, e o ser humano tornar-se-á uma criatura degenerada, capaz de difundir o mal e a morte no mundo. Mas jamais nada poderá apagar a primeira marca de Deus, uma marca de bondade que Deus colocou no mundo, na natureza humana, em todos nós, a capacidade de abençoar e o fato de sermos abençoados. Deus não errou com a criação, nem com a criação do homem. A esperança do mundo reside completamente na bênção de Deus. Ele continua a amar-nos. Ele, primeiro, continua a esperar o nosso bem. A grande bênção de Deus é Jesus Cristo. É o grande dom de Deus, o seu Filho. É uma bênção para toda a humanidade. É uma bênção que nos salvou a todos. Ele é a palavra eterna com a qual o Pai nos abençoou quando éramos ainda pecadores, diz São Paulo. Palavra que se fez carne e foi oferecida por nós na cruz. São Paulo proclama com comoção o desígnio de amor de Deus, como nós acabamos de ouvir. Não há pecado que possa cancelar completamente a imagem de Cristo presente em cada um de nós. Nenhum pecado pode cancelar aquela imagem que Deus nos concedeu, a imagem de Cristo. Pode desfigurá-la, mas não pode subtraí-la à misericórdia de Deus. Um pecador pode permanecer nos seus erros por muito tempo, mas Deus é paciente até o fim, esperando que no final aquele coração se abra e mude. Deus é como um bom pai, como uma boa mãe. Também Ele é uma boa mãe. Nunca deixam de amar o seu filho, por mais que ele possa errar, sempre. Faz-me lembrar tantas mães que esperam para entrar e ver o seu filho na prisão. Não deixam de amar o seu filho e sabem que as pessoas que passam no ônibus pensam: "Ah, aquela é a mãe do prisioneiro." Contudo, não sentem vergonha, ou melhor, sentem vergonha, mas ficam ali, pois o filho é mais importante do que a vergonha. Portanto, somos mais importantes para Deus do que todos os pecados que podemos cometer, porque Ele é Pai, Ele é Mãe, Ele é puro amor. Ele abençoou-nos para sempre, afirma o Papa Francisco, e Ele nunca deixará de nos abençoar. Uma forte experiência é ler estes textos bíblicos de bênção numa prisão ou numa comunidade de recuperação. Fazer com que as pessoas que permanecem abençoadas, apesar dos seus graves erros, sintam que o Pai Celeste continua a amá-las
e espera que elas finalmente se abram ao bem. Se até os seus parentes mais próximos os abandonaram porque agora são considerados irrecuperáveis, para Deus continuam a ser sempre filhos. Deus não pode cancelar em nós a imagem do filho. Cada um de nós é filho, é filha. Às vezes acontecem milagres. Homens e mulheres renascem, porque encontram a bênção que os unge como filhos, pois a graça de Deus muda a vida. Aceita-nos como somos, mas nunca nos deixa como somos. Pensemos no que Jesus fez com Zaqueu. Por exemplo, todos viam nele o mal. Ao contrário, Jesus vê nele um vislumbre de bem. E dali da sua curiosidade em ver Jesus, faz passar a misericórdia que salva. Assim mudou primeiro o coração e depois a vida de Zaqueu. Nas pessoas menosprezadas e rejeitadas, Jesus via a bênção indelével do Pai. Zaqueu é um pecador público. Ele praticou muitas ações más, mas Jesus via aquele sinal indelével da bênção do Pai e por isso teve compaixão. Aquela frase que se repete tanto no Evangelho, teve compaixão. E aquela compaixão leva Jesus a ajudá-lo e a mudar o seu coração. Mas ainda chegou a identificar-se com cada pessoa em necessidade. No trecho do protocolo final sobre o qual seremos todos julgados, Mateus capítulo 25, Jesus diz: tive fome, estava nu, estava na prisão, estava no hospital, estava ali. A Deus que abençoa, nós também respondemos abençoando. Deus ensinou-nos a abençoar e nós devemos abençoar. É a oração de louvor, de adoração, de ação de graças. O Catecismo escreve: a oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode responder bendizendo aquele que é a fonte de toda a bênção. A oração é alegria e gratidão. Deus não esperou que nos convertêssemos para começar a amar-nos, mas fê-lo muito antes, quando ainda estávamos no pecado. Não podemos só abençoar este Deus que nos abençoa. Devemos abençoar tudo nele, todo o povo, abençoar Deus e abençoar os irmãos, abençoar o mundo. Essa é a raiz da mansidão cristã. A capacidade de sentir abençoado e a capacidade de abençoar. Se todos fizéssemos isto, certamente não haveria guerras. Este mundo precisa de bênção, e nós podemos dar a bênção e receber a bênção. O Pai ama-nos, e tudo que nos resta é a alegria de o abençoar, e a alegria de lhe agradecer, e de aprender com ele a não amaldiçoar, mas a abençoar. E aqui apenas uma palavra para as pessoas que estão habituadas a amaldiçoar. Assim diz o Papa Francisco. As pessoas que têm sempre na boca, até no coração, uma palavra negativa, uma maldição. Cada um de nós pode pensar: tem o hábito de amaldiçoar desta maneira? E peçamos ao Senhor a graça de mudar este hábito, porque temos um coração abençoado, e de um coração abençoado a maldição não pode sair. Que o Senhor nos ensine a nunca amaldiçoar, mas a abençoar. Que o vento sopre suave sobre a sua vida, trazendo sempre o aroma da paz. Que o fogo aqueça o seu coração, deixando-o sempre pleno de ternura. Que a palavra que sair dos seus lábios e as que visitarem seus ouvidos levem e tragam sempre o som de uma bênção. Amém. Eu não tenho nada, nada posso dar, mas peço a luz divina pra te abençoar. Eu não tenho nada, nada posso dar, mas peço a luz divina pra te abençoar. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje.
que nós possamos sentir cada dia as bênçãos de Deus sobre nós, que nós possamos também ser sinais dessas bênçãos para os nossos irmãos. Para concluir, então, rezemos a bênção irlandesa. Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, que Deus te guarde nas palmas de suas mãos. Que o Senhor Deus de bondade nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Bendito seja Deus, Ele escuta minha voz. O Senhor é minha força, confia meu coração. Bendito seja Deus.